cubra de gratidão, se encha de amor e recomece o que for bênção para a sua vida. Deus te entregará e o que não for, Ele te livrará. Boa noite. Boa noite. Fechamos nossos olhos, respirando pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. Levando o pensamento a Deus, a força maior. Agradecemos ao Pai por esta oportunidade, dessa reunião, desta noite. Agradecemos as bênçãos, as proteções, a oportunidade de poder aprender mais sobre a doutrina espírita. Pedimos a luz, a força e a proteção e a licença de Mestre Jesus e a toda espiritualidade que nos acompanha, que nos guia, toda espiritualidade desta casa, nossos protetores, nossos guardiões. Pedimos a licença que aqui possamos sair mais sábios, possamos sair melhores. Agradecemos pela oportunidade de aprender e iniciemos os trabalhos da noite com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Hoje nós temos satisfação de estar aqui com o irmão. Chegou fora com a tua cabra? Gemã, ao Grupo Espírita Maria Nazaré. Fica à vontade. Eu vou apontar um dos dois, para ninguém mandar para você, para ele também, não fazer. À sua vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, aceitando o convite. É sempre bom, né, nós divulgarmos a palavra de Jesus. Falarmos do mandamento, né, como vai ser o primeiramente, do mandamento de Jesus. Então é sempre muito gratificante essa oportunidade. Sei que ainda, como tem um companheiro que sempre fala, que nós aqui somos só ali repetidores, né? Nós estamos aprendendo aquilo que o Evangelho vem nos trazendo, que Kardec nos traz, estamos aqui repetindo, ficando restritos ali aos Evangelhos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas. Então aqui nós só estamos repetindo e sendo um pouco mais abusados, né? De subir aqui, lógico que com responsabilidade, para passarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, para passarmos os ensinamentos de Allan Kardec, que Kardec nos trouxe, aprofundou ainda mais. E separei para essa noite, né, falar do mandamento de Jesus, porque a gente sempre escuta, né? Amarás o Senhor teu Deus, como lá o mandamento, os primeiros mandamentos, e que Jesus ele vem reforçar e vem aprofundar ainda mais no seu apostolado, quando lhe é perguntado, né, qual que é o maior mandamento e qual é o que nós devemos seguir. E ele vem e nos diz, né, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e aí ele complementa, e ao teu próximo como a ti mesmo. E nisso nós vamos repetindo, né? Olha, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ainda tem um desdobramento, não fazeis ao próximo, né, ao outro, aquilo que você não gostaria que fizessem para você, né? Tem ali os desdobramentos. Mas a gente vai repetindo isso, vem falando isso. E o que nós acabamos esbarrando, né? Nós estamos
repetindo de forma decorada e nós não estamos aplicando de fato em nossas vidas. E aí é um puxão de orelha que nós devemos nos fazer. Aqui não fazendo juízo de valor na vida do outro. Aqui eu gosto sempre de falar que o espírito ele tem que se comportar de uma maneira diferente. Porque quando nós entramos, estudamos, vamos nos aprofundando, é empolgante, nós queremos comunicar isso para o outro e acabamos errando em julgar a vida do outro. Nós queremos achar o problema de tudo aquilo que está acontecendo na vida do outro, nós nos tornamos mestres em descobrir o porquê que a pessoa está passando por aquilo. Aí nós vamos falando, deve ser problema de vidas passadas, deve ser acerto de contas, e esquecemos de colocar em prática em nossas vidas. A religião ela não deve servir de um porrete para a gente bater na cabeça do outro, e sim para nos corrigirmos. Então esse mandamento nós decoramos, falamos da boca para fora e não vivenciamos de fato esse mandamento. Não paramos para refletir, não paramos para entender na profundidade que Jesus quis nos transmitir, nos colocar com esse mandamento. E assim nós vamos levando a nossa vida de encarnação em encarnação, errando, voltando, e não vamos entendendo verdadeiramente esse sentido, o sentido desse mandamento. Nós não temos ali uma vida bem vivida dessa maneira, amando verdadeiramente. Muito acaba atrapalhando o obstáculo material. O fato de estarmos aqui encarnados, a matéria, ela é um obstáculo. E somado à nossa grande imperfeição, que ainda nós somos seres imperfeitos, senão aqui não estaríamos encarnados dentro do planeta Terra, mas ainda é um obstáculo que acaba nos impedindo de entender e enxergar esse amor que vai além dos nossos sentidos físicos. Nós confundimos muitas vezes. E aqui nós vamos evocar, vamos trazer, vamos voltar lá para os gregos, para que a gente consiga traçar aqui um roteiro para a gente entender esse mandamento do Cristo. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, Kardec nos fala que, preparando o terreno para Jesus, os gregos já começaram a trazer alguns estudos, trazer alguns entendimentos sobre a vida espiritual. Ali nós podemos pegar em Platão, nós podemos pegar em Sócrates, que eles já traziam um entendimento de vida espiritual, lógico, na maneira que eles conseguiam entender, na maneira que eles conseguiam enxergar, mas já começaram ali a trazer as bases para quando Cristo viesse, ele conseguisse aprofundar ainda mais os seus ensinamentos. Logo depois, os gregos começaram os profetas, veio toda a história ali dos hebreus, mas já ali que nós já temos a base para quando Cristo viesse no planeta Terra. E eles estudaram ali, falaram algumas coisas sobre o amor, e eles dividiram o amor em três fases, três faces, trazendo o amor eros, é um entendimento que eles tinham, que o amor ele tinha uma face, do amor eros, que é um desejo e posse. Eles diziam que era fundado única e exclusivamente na atração física e no romantismo, sendo um amor que buscava única e exclusivamente a satisfação pessoal do outro. Mas aí nós hoje vamos vendo o risco de entender amor como sendo só dessa maneira, a sua transitoriedade é baseada no desejo, e o desejo ele pode cessar. Eu tenho um desejo por uma coisa, que no outro dia esse desejo pode cessar, porque eu sacio esse desejo ou simplesmente eu mudo, e isso torna perigoso, transformando esse desejo, desejo de posse, de controle, e acaba se tornando um risco muito grande. E eles também trazem outra face do amor, o amor filia, vinculado à amizade, também baseado ali na lealdade, na afeição mútua, um amor que floresce entre aqueles que compartilham a vida e ideais, muitas vezes familiares, amigos, surgem aí essa maneira de amar, tendo ali o bem comum, diferente do eros. Filha busca o bem do outro, não é baseado só no desejo. Eu quero o bem do outro, e é a base para a filantropia,
é a base para o suporte mútuo. Eu sempre busco o bem, o benefício do meu próximo. E vem o amor ágape, que é o amor incondicional, a essência divina, daquilo que eles entendiam como divindade, forma mais elevada desse amor, refletindo a própria natureza de Deus. É um amor que se doa sem reservas, sem limites, o altruísmo puro, diferente dos outros, ele é desinteressado, não possui interesse algum. E não busca o próprio bem, mas a caridade, o bem universal, e o sacrifício de si pelo próximo. Então eles vêm trazendo essas três faces do amor, tentando entender, tentando estudar e aprofundar sobre o amor. Mas aí vem Jesus. Jesus ele vem, começa como ele mesmo diz, eu não vim destruir a lei, vim aprofundar ainda mais, aquilo que já vinha sendo colocado. E nos fala, vamos amar ao próximo como a ti mesmo. Ele vai lá e acrescenta mais um degrauzinho: amar o seu inimigo. Porque amar o próximo, ele diz, em uma das suas passagens, que amar aqueles que convivem com você, que você tem alguma afinidade, que você tem algumas características ali em comum, que você tem ali uma vivência, é muito fácil. Ainda ele usa os exemplos dos fariseus. Até os fariseus, que ali, pelos judeus, eles não tinham ali uma vida tortuosa, tinha uma vida que pregava só a vida ali de aparências, não mudava verdadeiramente. Mas se você não faz diferente deles, você está igual a eles. Então, o que tem de diferente? Você precisa amar os seus inimigos. Até eles fazem isso. Então, você precisa, se você quiser alcançar a perfeição, se você quiser melhorar verdadeiramente, é amar os seus inimigos também. Ele vem e acrescenta esse degrau. Amai os vossos inimigos e orais para por aqueles que nos perseguem. Então, como a gente vai amar o nosso inimigo trazendo essa divisão, essas faces do amor, que a gente não consegue dividi-lo, e sim, tudo sendo uma coisa só. O amor, ele não escolhe destinatários. Esse amor ágape que eles trazem, que Jesus traz, esse amor divino, esse amor que supera tudo isso, supera as diferenças, supera as inimizades, supera os obstáculos, supera as dificuldades. Ele exige uma disciplina muito grande. Então, é uma força que transforma e quebra ciclos. Eu não consigo fragmentar esse amor, eu não consigo seccionar esse amor. Não tem como a gente colocar tipos isolados, mas um misto disso nas nossas relações. Existem momentos das nossas relações que ali é um amor voltado mais para o desejo, mas que não pode ser baseado só nisso, precisa evoluir, precisa ter ali um desejo do bem, a vontade de fazer o bem pelo outro, e depois esse amor precisa ir progredindo, precisa ir evoluindo, porque se nas nossas relações serem baseadas só no desejo ou serem realizadas só na intenção, nós precisamos de algo mais, nós precisamos ter algo mais para viver esse verdadeiro amor. Esse é um chamado para integração, um desafio para a gente, para nós cristãos. É permitir que esse amor divino, esse amor sublime, esse amor ágape, ele permeie e purifique essas nossas relações. Esse meu amor baseado no desejo, esse meu amor baseado só ali nos interesses, porque eu elimino a posse, eu elimino a competição, porque até baseado, vamos trazer aqui para os trabalhos de filantropia, muitas vezes essa nossa má interpretação acaba atrapalhando o progresso do trabalho, porque muitas vezes nós estamos competindo uns com os outros para saber quem faz mais. Muitas vezes a pessoa fica enciumada de ver alguém ajudando as pessoas que ele se coloca ali como deles. Olha, aquelas casas ali eu que vou visitar, são meus, não seus. Não, o trabalho ele é de Deus, e muitas das vezes se colocam, acham que a obra vai parar. Não, a obra tem que continuar pela falta de uma pessoa. Até como exemplo, isso que eu vi da minha vida, que eu sou de Buritama, mudei para Votuporanga há pouco tempo, mas sou de Buritama,
Meu pai fundou uma casa espírita, fundou uma obra lá. Ele desencarnou em 2015 e ele era a cabeça do trabalho. E aquilo todo mundo ficou do desencarne, de repente, todo mundo ficou extasiado. Olha, o que vai ser o trabalho? E já se passaram 10 anos, 11 anos, e o trabalho continua rendendo frutos, atendendo crianças, atendendo as pessoas. Então o trabalho ele não é do humano, ele não é das pessoas, ele é de Deus. E nós estamos aqui aproveitando desses momentos para colocar a mão na massa, né? Para trabalhar, para levar o acolhimento, levar o atendimento e aprender a amar verdadeiramente. Nós convivendo uns com os outros, as nossas dificuldades, diferenças, porque se todos nós vivêssemos e pensássemos de maneira igual, não evoluiríamos. Então as diferenças servem para nos auxiliar na evolução, para exercitarmos esse amor. Precisa permear essas faces, né, que nós vemos, né? Não deixando a posse, não deixando, né, ali a competição acabar atrapalhando a nossa evolução, o progresso da humanidade, o progresso do trabalho, né? E a vida ela vem como uma escola para a gente aprender o que é o amor, né? E aí nós, aqui, como os trabalhos, né, os trabalhos filantrópicos, eles servem ali como um laboratório, né? Porque trabalhar no bem sozinho é muito fácil. Então, se a gente quiser fazer aos finais de semana, chegar lá em casa, comprar os mantimentos, fazer a sopa e doar para as pessoas que necessitam, sozinho é muito fácil. Agora, estar num trabalho, fazendo a sopa aos sábados, numa casa espírita, com inúmeras pessoas trabalhando junto, sendo que uma pessoa faz um arroz diferente de você e você tem que aceitar que essa pessoa faz diferente, porque você está convivendo em muitas pessoas, e isso sim vai dignificar, vai engrandecer, vai ensinar a gente a amar, né? Então temos os trabalhos, temos a família. Família é um laboratório divino, né? Que ali é a base de toda a sociedade. E nós somos colocados, não é por um acaso na família onde nós nos encontramos. Ninguém erra o endereço. Ah, não, né? Você está errado, então. Porque na minha casa, a minha mãe, o meu pai, ou a minha esposa, pelo amor de Deus, ou o meu marido, pelo amor de Deus, não, mas eu tenho um filho problemático. Peraí, você acredita em reencarnação? Você acredita na imortalidade da alma? Você acredita que Deus é soberanamente justo, bom, perfeito, sabe de todas as coisas, sabe o que é necessário para cada um? Então, meu amigo, sinto muito te dizer, mas você não errou o endereço. A sua reencarnação não veio na família errada. Você não escolheu o parceiro errado. Você não teve filhos errados. Todos nós somos colocados no mundo familiar para apararmos arestas, para reajustes, para reacertos, para reequilibrar algum desequilíbrio causado. Ninguém erra o endereço. Então é o laboratório divino, né, para exercitar o amor, para pôr em prática o amor. Porque imaginemos nós, se lá, quando os nossos filhos nascem, nós pudéssemos ver quem verdadeiramente é aquele ser, será que nós amaríamos, de forma abnegada, doaríamos ali a nossa vida para aquele ser? Porque no começo ali, até nisso Deus é perfeito, coloca um ser indefeso que precisa de tudo dos pais, para comer, para se limpar, para dormir, para tudo. Para criar ali um vínculo, né? Para que ali consigamos exercitar o amor. Imaginemos nós ver quem é aquele ser encarnado. Se tem alguma diferença do passado, ali a gente lembrar daquilo. Olha, esse rapaz aqui que está agora como meu filho, ele fez muitas desavenças comigo, me causou muito mal. Será que nós conseguiríamos nos doar? Será que nós conseguiríamos amar? Então a família, ela vem com esse laboratório, com essa função divina de nos colocarmos para reacertos, de nos colocarmos ali para aprender a amar. E aí passam em reencarnações. Ali você está convivendo com um amigo, não consegui amar. Aí Deus vai falar assim, olha, agora vai ser filho, pai, filho, mãe. Não deu certo, agora vocês vão ser marido e mulher. Até que um momento a gente consiga verdadeiramente amar aquela pessoa, amar aquele ser que convive conosco. As amizades,
E muitas vezes a gente realmente encontra amigos que muitas vezes nem são de longas datas, mas aparecem nas nossas vidas de um momento para o outro, e nós conseguimos sentir essa afinidade tremenda com essa amizade, né? Com esse amigo. Nós podemos ver, né, essa oportunidade de cultivar o amor. E as comunidades, né? Tanto as comunidades onde nós vivemos, nos nossos bairros, com os nossos vizinhos também podemos visitar, como os trabalhos em que nós estamos envolvidos, seja o trabalho filantrópico, seja o nosso trabalho para ganho material, são espaços para que nós exercitemos o verdadeiro amor. Cada interação para a gente é uma oportunidade, é uma lição. E aí vem lá no Livro dos Espíritos a questão 774. Os Espíritos respondem: os laços sociais são necessários ao progresso. São necessários ao progresso. Os Espíritos são categóricos. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei de natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, nós somos colocados nessas condições para aprendermos a nos amarmos. Também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao céu. Então vamos aplicar os ensinamentos do Cristo nas nossas relações cotidianas, né? Permitindo, né, aprender e praticar esse amor sublime, ter esse olhar amoroso, e assim como Cristo fez para conosco, né? Nas passagens dos evangelistas, isso fica muito claro, e quem teve a oportunidade de assistir a série Os Escolhidos, eles transmitiram algumas dessas passagens, né, que mostram o Cristo ali escolhendo os apóstolos, passando ali por alguns milagres ali que eles conseguiram transmitir ali também com sendo bastante fiel ao texto, mas ali nós podemos ver o Cristo amando verdadeiramente, né? Ele tem esse olhar transcendental, esse olhar que atravessa a pessoa. Ele olhou ali para Maria Madalena, ele não enxergou a vida de pecados, o momento de dificuldade que ela estava vivendo. Esse olhar, o olhar de Jesus atravessava aquele ser, olhando para a potencialidade daquela mulher, né? Ela tinha a potencialidade de se tornar um espírito puro, de alcançar ali a verdadeira santidade. Ele não olhava para aquele instante. E aí é o convite que eu faço para nós, para que nós exercitemos esse olhar transcendental. Ao nos depararmos com os nossos inimigos, ou ao nos depararmos com os nossos familiares que temos dificuldades de relação, não vamos olhar para o momento em que a pessoa está vivendo aquilo. Se eu olho e só vejo a dificuldade, se eu olho e só vejo a dor, se eu olho para aquele instante, eu me perco. Eu não tenho a capacidade de exercitar o amor. Só vem em mim a raiva, o desespero, só vem em mim a angústia. Eu só fico ali com as angústias, né, da alma e do corpo, como Lázaro colocou. Mas quando eu faço esse exercício de fazer o meu olhar atravessar esse instante e saber que essa pessoa que convive comigo tem potencialidades ali, às vezes ali estado latente, mas que pode alcançar a perfeição, que vai alcançar em um momento a perfeição, e eu ali sou um co-autor auxiliando aquela pessoa que ela pode alcançar aquilo, eu vou mudar a maneira de agir, eu vou mudar a maneira de me comportar, eu vou buscar verdadeiramente ali uma relação mais amorosa, até que um dia nós cheguemos a amar verdadeiramente, assim como Cristo, ele tinha esse olhar para conosco. E também na literatura espírita,
quando ali nos livros de André Luiz, sempre quando o espírito de luz participa às vezes de algum caso ali de auxílio, algum caso de amparo, eles nunca têm esse olhar congelado para o instante de dor. Ele sempre olha de forma transcendente, né? E olha para a potencialidade daquela pessoa. Ele vê ali naquela pessoa que está ali, naquela dor, naquele sentimento de raiva, naquele sentimento de angústia, perdido, às vezes no vício, nas viciações, perdido no ódio, perdido no desejo de vingança. Ele não olha para aquele instante, ele olha para a potencialidade daquele ser, ele se transformar num espírito puro. E eles se doam verdadeiramente, né? Eles vão atrás, eles procuram uma maneira de ajudar, se reúnem com outras pessoas, fazem ali inúmeros trabalhos até que, chegado o momento, eles conseguem auxiliar aquela pessoa, né? Nós vamos nos desvencilhando dessas dificuldades terrenas, né? Desse nosso apego, desse impedimento material que nos arraiga nesse apego materialista, né? Nessas amarras, e vamos enxergando o verdadeiro sentido da palavra do Cristo, né? Amar os nossos irmãos. E é a nossa necessidade de libertação. Amar verdadeiramente exige essa coragem de nos libertarmos e libertar o outro. Somente na hora que nós alcançarmos esse desprendimento, né, o amor ele pode se tornar sagrado e sublime. E mais uma vez, lembrando dos gregos, né, é interessante se a gente não ter esse olhar, principalmente na mitologia. O povo dessa época, eles olhavam para os fenômenos da natureza, como eles não tinham muitos recursos para explicar, então eles acabavam traduzindo, né, os fenômenos da natureza em deuses, né? Então via a chuva, tinha ali os raios, então eles não sabiam explicar como que era esse mecanismo da natureza, então eles atribuíam esse fenômeno da natureza a uma divindade. Então tem o Deus do trovão, aí existe o Deus dos mares, para cada fenômeno da natureza eles atribuíam a uma divindade. Sempre tiveram essa ideia de ali existir o poder divino comandando tudo, mas eles dividiam, né? E conforme a humanidade foi evoluindo, foi entendendo, aí foi melhorando essa percepção da divindade. Mas é interessante para a gente olhar para esses mitos, né, para a mitologia, para ver o que eles queriam transmitir, né, de ensinamentos, que ficou para a humanidade. Assim como Cristo se comunicava através de parábolas, e até hoje nós lemos as parábolas do Cristo, e ainda interpretamos alguns trechos que na época, lá há 2000 anos, nós não conseguimos entender, e até hoje nós estamos interpretando e achando mais um ponto, e enxergando mais alguma coisa que o Cristo queria dizer. Os mitos, eles traduzem, né, um sentimento, traduzem uma ideia que os povos, né, antigos eles queriam trazer. E o mito de Orfeu e de Eurídice, ele traduz essa questão desse olhar, né, como nós devemos olhar, né, para os nossos companheiros, para aqueles que convivem conosco, para aqueles que ombreiam com nós a jornada terrestre, na hora de exercitar o amor, né, como nós devemos ter esse olhar. Então, Orfeu e Eurídice eram um casal muito apaixonado, extremamente apaixonado. E eles estavam prestes a se casar. E Orfeu, ele era um músico talentosíssimo, desde pequeno, sempre ali demonstrando interesse pela música. Seu pai sempre incentivou, deu uma lira para ele, então ele tocava belamente a lira, cantava belamente, e aquilo comoviam a todos, né? Ali eles, no mito relata que até os deuses paravam para ver ali Orfeu cantando e tocando a sua lira. Só que, uns dias antes do casamento de Orfeu e Eurídice, aconteceu uma tragédia. Ela, tentando fugir de Aristeu, que era um admirador secreto dela, acabou sendo mordida por uma cobra e morre. E nisso Orfeu ficou desolado, extremamente tomado pela dor. Então ele decide fazer algo que até então era considerado impossível. Ele desce ao mundo dos mortos para tentar salvar a alma de Eurídice, trazer ela de volta à vida. E chegando lá, ele conversa com Hades, que é o deus dos mortos, e Perséfone, que é a sua mulher. E ali
começou a cantar, começou a tocar sua lira e cantar belamente. E a história e o canto de Orfeu foi tão bonito que comoveu Hades e deixou ali, pela força do seu amor, pela força da sua música, pela força da sua história, aceitou devolver Eurídice. Todavia, ele colocou uma condição: Orfeu não poderia olhar para trás. Orfeu seguiria na frente, Eurídice seguiria ali, mais ou menos ao lado, ali próximo de Orfeu. Ele não poderia olhar para trás, não poderia olhar aos olhos de Eurídice, até que chegasse ao mundo superior, até que chegasse à Terra. Eles estavam voltando dos mundos dos mortos. Ele não poderia em nenhum momento olhar para os olhos de Eurídice, e sim sempre para frente. Durante a saída do mundo dos mortos, ele é vencido pela sua insegurança, ele é vencido pela sua dúvida. Ele olha para trás, ele olha para os olhos de Eurídice para confirmar se era realmente, era ela que estava seguindo ele. Nesse instante, como ele desobedeceu a única condição colocada pelo Hades, Eurídice era levada de volta, e agora sem previsão de retorno. Depois disso, ele passou a viver em profunda tristeza, e recusou-se a amar outra mulher. O que nós podemos tirar para as nossas vidas desse mito? Todas as vezes que nós paramos para olhar aquele instante, a pessoa que está ali convivendo conosco, caminhando conosco, eu paro, ao invés de olhar para o caminho, ao invés de olhar para ter esse olhar transcendente que atravessa a pessoa, sabendo que o que nos aguarda, se nós caminharmos juntos, se nós caminharmos ali no mesmo sentido, pensando na perfeição, pensando em alcançar um estágio melhor nas nossas vidas, se eu paro para olhar as imperfeições daquela pessoa, se eu paro para olhar o momento de dor daquela pessoa, eu vou me perder. Eu vou deixar-me tomar pela dor, eu vou deixar-me tomar pela raiva, pelos sentimentos negativos. Porque quando eu escolho ali o casamento com alguma pessoa, se eu escolho ali quando os filhos chegam na nossa família e nós somos colocados nessa missão de conduzi-los ali porque o filho ele chega na nossa vida e nós temos que conduzi-lo a uma vida melhor, moralmente, espiritualmente. Se nós estamos só olhando para as imperfeições, se eu congelo meu olhar só para a dor, só para o sofrimento, se às vezes o meu parceiro, a minha parceira adoece e eu fico ali só olhando para aquele momento de dor, para aquele momento de sofrimento, é muito fácil abandonar a caminhada, é muito fácil abandonar a luta, é muito fácil deixar aquele compromisso, abandonar o filho. Se eu olho só para a imperfeição, se eu perco esse olhar transcendental, de olhar para o futuro, porque nós sabemos, nós estamos aqui estudando, a alma é imortal, nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias para aprender. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Nós reencarnaremos, nós temos a oportunidade. Então vamos ter esse olhar transcendental, não ficar só parado naquela encarnação. Se eu estou tendo dificuldade, eu só olho para a dificuldade, eu só olho para a dor, eu só olho para o momento de angústia. Vamos deixar esse olhar congelado, restrito, e vamos olhar de forma transcendental. Esse olhar que nos lembra da eternidade da vida, que nos lembra da imortalidade da alma, que nos lembra que nós estamos aqui tendo essa oportunidade, que nós devemos honrar com essa oportunidade e fazer sentido, quando nós retornarmos à pátria espiritual, quando nós formos questionados, dos talentos que eu te dei, o que fizeste? Eu cultivei, eu amei, eu plantei e fiz ali multiplicar esses talentos ou não? O que fizeste? Então somos convocados a exercitar o amor, a exercitar verdadeiramente aquele amor que permanece, não só o desejo que passa rapidamente, não só ali aquela relação em que eu desejo algo em troca. Eu faço bem esperando algo em troca, eu faço bem esperando o reconhecimento, eu faço bem esperando que a pessoa reconheça
Aí está naquele dia difícil do convívio ali matrimonial, aí você olha e fala, nossa, mas eu já fiz tantas coisas, ela não reconhece nada. Mas espera aí, você está fazendo por quê? Porque você ama ou porque você quer algo em troca? Então vamos raciocinar, vamos pensar e exercitar o amor que permanece, assim como o apóstolo Paulo nos colocou, né? O amor paciente, bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor, ele não cessa, ele não acaba, ele não esfria. O amor permanece. Quando nós tivermos essa consciência de ter esse olhar que transcende, que ultrapassa, que pensa na eternidade. Eu olho para aqueles com quem eu convivo e penso na eternidade. O que nós estamos fazendo no hoje que vai ecoar pela eternidade? É o convite que Jesus nos fez para exercitar esse amor para a gente, né? Praticar o amor é o propósito da nossa existência. Essa frase ela tem que ser cravada em nossa alma. Assim como a vela ela é feita para ser acesa, se consumir, iluminar e aquecer, nós fomos feitos para amar. Quando nós não estamos amando verdadeiramente, nós não atingimos o nosso propósito existencial. Fomos criados para isso, para amar. Quando nós não amamos, não estamos atingindo o nosso propósito de existência. Então vamos amar verdadeiramente. Se precisar ali passar por alguma dificuldade, né, que acaba nos desgastando, vamos passar juntos, tendo esse olhar de eternidade, tendo esse olhar de permanência ao lado daqueles que nós estamos convivendo. Então que Mestre Jesus esteja conosco, nos acompanhe de retornar aos nossos lares, que possamos levar a mensagem, que eu tenha conseguido transmitir essa mensagem com clareza, com sentido, para que nós trilhemos um caminho diferente. Possamos, nas nossas relações, amar verdadeiramente. Esse amor que permanece, que continua, que não acaba por qualquer coisa. Que o Mestre Jesus esteja conosco. Vamos, nos instantes a mais, manter os pensamentos elevados, em conexão com a espiritualidade superior que aqui se faz presente, preparar esse ambiente para nos receber. Tenhamos isso em mente. Eles sabem que cada um daqui que está aqui necessita, o que o coração de cada um aqui anseia, deseja. Então vamos mantendo o nosso pensamento em prece, nos equilibrando, nos sintonizando com esses benfeitores que aqui se encontram. Emissários do Mestre Jesus, nos amparem, nos auxiliem, que tenhamos um retorno aos nossos lares tranquilo, em segurança, que tenhamos aqui nessa noite absorvido os conhecimentos necessários, o entendimento necessário, fluido balsâmico, trazendo lenitivo para as nossas dúvidas, para as nossas aflições, que possamos agora verdadeiramente aplicar em nossas vidas os teus ensinamentos, que possamos verdadeiramente amar, assim como nos amou e ainda nos ama, que ainda a tua palavra ecoa pelo mundo hoje em dia, ainda necessitamos de ti e sabemos que o teu trabalho ainda não cessa, não cessou e não cessará. Enquanto uma ovelha estiver perdida, tu trabalharás para buscá-la, para arrebanhá-la, para trazer de volta ao seu rebanho. Tenhamos essa confiança, tenhamos essa certeza. Mestre Jesus, muito obrigado pelo amparo, pela proteção, por nos conduzir até aqui e continue nos conduzindo, nos fortalecendo, nos amparando. Mestre Jesus, esteja sempre conosco, e assim seja.